Cético quanto ao caráter do jovem, o milionário coloca à prova. O resultado desafia suas suposições e leva a um vínculo inesperado. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. Stephen Harper estava sentado na cabeceira da mesa de conferências de Mogno em seu escritório em Manhattan, cercado por executivos internos sob medida. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte da cidade, um lembrete constante de seu sucesso. Ele ajustou seu relógio Rolex e recostou-se em sua cadeira de couro, ouvindo seus colegas discutirem sua última aquisição. O problema com essas empresas menores, disse Stephen, interrompendo a conversa, é que elas não seguem nossos padrões. Seus funcionários simplesmente não entendem nossa cultura corporativa. Ele pegou seu copo de água de cristal, gravado com suas iniciais. Veja meu novo gerente de projeto, por exemplo. Educação da Ivy League, histórico adequado, é isso que mantém nossa reputação. Ao redor da mesa, as cabeças concordavam. James Patterson, seu vice-presidente de operações, entrou na conversa. Não poderia concordar mais, Stephen. Na semana passada, entrevistei um candidato de uma faculdade estadual. Inteligente o suficiente, mas não do nosso calibre. Não se pode misturar óleo e água. Do canto de sala, Clara Martinez silenciosamente enche xícaras de café. Ela trabalhou como governanta de Stephen por 8 anos, e parte de suas funções incluía servir em suas reuniões de escritório em casa. Seu uniforme, camisa branca passada e calças pretas, foi projetado para torná-la invisível para os executivos, mas sua presença lhe deu uma janela para o mundo deles. Stephen continuou, não é elitismo, é manter padrões. Meu pai construiu esta empresa com excelência, e não vou diluir esse legado com programas de contratação de diversidade e iniciativas de bem-estar. Ele gesticulou com desdém. O mérito deve ser o único critério. A mão de Clara tremeu levemente enquanto ela colocava café na xícara de Stephen, mas seu rosto permaneceu composto. Ela já tinha ouvido conversas semelhantes antes, mas hoje parecia diferente. A carta de aceitação da faculdade de seu filho Kevin havia chegado naquela manhã, bolsa acadêmica integral para a Universidade de Colômbia. O orgulho que ela sentia era temperado por saber das barreiras que ele enfrentaria. Após a reunião, enquanto os executivos saíam, Clara começou a limpar os copos. Stephen permaneceu, revisando documentos em seu tablet. Ela reuniu coragem e se aproximou da cadeira dele. Senhor Harper, ela disse, sua voz firme apesar do nervosismo. Posso falar com você por um momento? Stephen olhou para cima, surpreso. Clara raramente iniciava uma conversa. O que é? É sobre meu filho, Kevin, ela começou. Ele vai se formar no ensino médio no mês que vem, orador da turma. Ele recebeu uma bolsa integral para a Universidade de Colômbia. A expressão de Stephen permaneceu neutra, mas suas sobrancelhas levantaram ligeiramente. Colômbia! Isso é inesperado. Ele é muito inteligente, Sr. Harper. Ele já desenvolveu um pequeno aplicativo que ajuda empresas locais a gerenciarem seus estoques. Várias lojas em nosso bairro o usam. Clara pegou seu telefone, mostrando a ele a interface simples, mas elegante, que Kevin havia projetado. Stephen olhou para ele brevemente, mais por educação do que por interesse. Que legal, Clara, mas por que você está me contando isso? Kevin precisa de um estágio para o verão. Ele se candidatou a várias empresas, mas... Ela hesitou. As oportunidades são limitadas para alguém de nosso bairro. Stephen se recostou, estudando Clara. Ele nunca tinha realmente pensado sobre sua vida fora do trabalho, muito menos considerado que ela poderia ter um filho indo para uma escola da Ivy League. Parte dele queria rejeitar o pedido imediatamente. Ele tinha uma política rígida sobre nepotismo, mesmo para filhos de executivos. Mas algo na postura de Igna de Clara o fez parar. Um estágio, ele disse lentamente. Clara, nosso programa de estágio é altamente competitivo. Temos candidatos das melhores escolas, com conexões e históricos impressionantes. Tudo que Kevin precisa de um C talvez ele tenha que provar a si mesmo, Clara respondeu, sua voz firme apesar do nervosismo. Ele trabalhou duro por tudo que conquistou. Stephen tamborilou os dedos na mesa, uma ideia se formando. Tudo bem, ele disse finalmente. Vou dar uma chance a ele, mas nos meus termos. Ele terá que completar uma série de desafios que eu vou criar. Se ele tiver sucesso, ele vai conseguir o estágio. Se ele falhar, nunca mais discutiremos isso.
Clara sentiu alívio visível em seu rosto. Obrigada, Sr. Harper. É tudo o que ele precisa, uma chance. Quando Clara saiu da sala, Steven já começou a formular os desafios em sua mente. Ele os tornaria difíceis o suficiente para provar seu ponto sobre manter os padrões. Afinal, ele pensou, às vezes a melhor maneira de ensinar uma lição era deixar alguém fracassar sozinho. O que ele não percebeu foi que essa decisão colocaria em movimento eventos que desafiariam tudo o que ele acreditava sobre sucesso, mérito e a verdadeira medida do valor de uma pessoa. O centro comunitário em East Harlem fervilhava de atividade em uma tarde quente de primavera. Steven estava na porta, observando Kevin organizar voluntários para o próximo evento de caridade. Ele havia escolhido deliberadamente isso como o primeiro desafio: organizar uma arrecadação de fundos para um programa pós-escola subfinanciado. Era o tipo de tarefa que exigia perspicácia empresarial e habilidades sociais, algo que Steven acreditava que exporia rapidamente as limitações de Kevin. Vamos montar as mesas de registro aqui, Kevin ordenou, apontando para um diagrama que havia desenhado em um quadro branco. O fluxo precisa ser intuitivo: registro, depois estações de informações, depois a área de doações. Ele falou com confiança tranquila, fazendo contato visual com cada voluntário. Steven checou seu telefone, notando que Kevin tinha chegado 2 horas antes dele para preparar tudo. O garoto usava uma camisa simples de botões e calças caque, claramente sua melhor roupa, embora empalidecesse perto do terno sob medida de Steven. Sr. Harper, Kevin se aproximou dele, estendendo a mão. Obrigado por esta oportunidade. EUP preparou uma breve visão geral da nossa estratégia de eventos, incluindo projeções de orçamento e resultados esperados. Ele entregou a Steven uma pasta de apresentação encadernada profissionalmente. Folheando as páginas, Steven se surpreendeu com a minúcia da análise. Kevin incluiu dados demográficos do bairro, padrões históricos de doação e uma estratégia de marketing clara visando empresas locais. Você fez tudo isso em 3 dias? Steven perguntou, mantendo seu tom neutro. Sim, senhor. Também desenvolvi um aplicativo simples para os voluntários rastrearem doações e gerenciarem informações dos hóspedes. Kevin pegou seu tablet, demonstrando uma interface limpa e amigável. Isso nos ajudará a analisar quais abordagens são mais eficazes para eventos futuros. Ao longo da tarde, Steven observou as interações de Kevin. Ele observou enquanto o jovem ajudava um voluntário idoso a entender o sistema de doações, sua paciência evidente em suas explicações claras e comportamento gentil. Quando um grupo de adolescentes turbulentos entrou no centro, Kevin os envolveu imediatamente, transformando sua energia em entusiasmo para ajudar com a configuração. Essas crianças vêm para o programa depois da escola, Kevin explicou mais tarde, enquanto eles revisavam o progresso do dia. Eu costumava ser um deles. É por isso que isso importa. Não se trata apenas de arrecadar dinheiro, mas de mostrar a eles que há um caminho a seguir. O evento em si superou as expectativas. O sistema organizacional de Kevin funcionou perfeitamente, e seu aplicativo rastreou com precisão as doações em tempo real. Os empresários locais, impressionados com suas habilidades de apresentação, fizeram promessas substanciais. No final do dia, eles arrecadaram 40% a mais do que o recorde anterior de arrecadação de fundos do centro. Steven estava no fundo da sala, observando Kevin agradecer aos voluntários e coordenar a limpeza. Algo desconfortável se agitou em seu peito. Não exatamente admiração, mas uma sensação incômoda de que suas suposições poderiam precisar de revisão. Trabalho impressionante, ele admitiu quando Kevin o abordou no final do dia. Mas organizar um evento de caridade é uma coisa. O mundo dos negócios é muito mais complexo. Kevin encontrou seu olhar firmemente. Eu entendo, Sr. Harper. Qual é o próximo desafio? Há um problema financeiro no qual estou trabalhando, um distrito comercial local em dificuldades que poderia usar revitalização. Quero que você analise e proponha uma solução. Você fará uma apresentação para minha equipe executiva na semana que vem. Obrigado pela oportunidade, respondeu Kevin, com uma expressão séria. Não vou decepcioná-lo. Enquanto Steven dirigia para casa em seu carro de luxo, ele se pegou pensando no comentário de Kevin sobre o programa pós-escola. Ele sempre viu a caridade como uma redução de impostos, uma parte necessária para manter a imagem corporativa. Mas a abordagem de Kevin foi diferente, pessoal, investida, estratégica, mas compassiva. É apenas um bom marketing, Steven murmurou para si mesmo, tentando ignorar o impacto do que testemunhou.
Mas, mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que algo havia mudado. O próximo desafio precisaria ser significativamente mais difícil. Ele precisava provar a si mesmo que sua visão de mundo não era tão estável quanto parecia de repente. O que ele não percebeu foi que cada desafio que ele estabeleceu para Kevin não apenas testaria as habilidades do jovem, mas também forçaria Steven a confrontar suas próprias crenças profundamente arraigadas sobre sucesso, privilégio e o verdadeiro significado do mérito. Kevin estava sentado em sua pequena escrivaninha no apartamento de sua família, cercado por finanças, relatórios e análises de mercado. O enigma financeiro que Steven apresentou envolvia um distrito comercial em declínio no South Bronx, uma área com alto potencial, mas lutando contra o desinvestimento sistemático. Pela janela aberta, os sons da vizinhança entravam, crianças brincando, música de rádios de carro, o pulso constante da vida na cidade. Seu laptop exibia várias planilhas, cada aba representando um aspecto diferente do problema: taxas de vacância, rotatividade de negócios, mudanças demográficas e valores de propriedades. Você está pensando demais, disse Mia Rodrigues de onde estava sentada, pernas na cama. Ela era sua melhor amiga desde o ensino fundamental, e sua mentalidade prática frequentemente ajudava a fundamentar suas tendências analíticas. Veja o que realmente está acontecendo nessas ruas, não apenas os números. Mia trabalhava meio período na mercearia de sua família, um dos poucos negócios que sobreviveram à crise econômica da área. Todos os dias, vejo pessoas que querem apoiar negócios locais, mas não conseguem mais encontrar o que precisam aqui. Acabam levando seu dinheiro para outros bairros. Kevin se afastou da mesa, esfregando os olhos. Você está certo. Os dados mostram o problema, mas não mostram a solução. Ele abriu outro documento. Veja isso. A maioria dos proprietários de prédios não mora no bairro. Eles não têm interesse pessoal em seu sucesso. O clássico problema do proprietário ausente, Mia assentiu. Mas e se pudéssemos mudar essa equação? Nas horas seguintes, eles dissecaram o problema de todos os ângulos. Kevin mapeou os fluxos financeiros enquanto Mia contribuiu com insights do mundo real de sua experiência no bairro. Juntos, eles começaram a ver padrões surgindo, oportunidades escondidas dentro do que pareciam desafios intransponíveis. E se, Kevin disse lentamente, uma ideia se formando, pudéssemos criar um fundo de investimento comunitário? Algo que daria aos moradores locais propriedade parcial dessas propriedades? Mia se inclinou para a frente, interessada. Como uma cooperativa. Semelhante, mas mais estruturado. Poderíamos trabalhar com proprietários de imóveis existentes, oferecendo-lhes fluxos de renda garantidos em troca de propriedade parcial da comunidade. Os moradores locais poderiam comprar ações por apenas $10 por mês, construindo patrimônio enquanto tinham uma palavra a dizer sobre quais empresas alugam os espaços. Eles trabalharam até tarde da noite, refinando o conceito. Kevin construiu modelos financeiros mostrando como o fundo poderia se tornar autossustentável em 5 anos. Mia ajudou a identificar potenciais inquilinos âncora, empresas que atrairiam clientes e apoiariam empresas menores. O dia da apresentação chegou. Steven sentou-se à cabeceira da mesa de conferências, cercado por sua equipe executiva. Kevin estava diante deles, sua apresentação pronta. O desafio não é apenas financeiro, Kevin começou, sua voz firme apesar do nervosismo. É sobre criar um ecossistema sustentável onde tanto os proprietários quanto os membros da comunidade se beneficiam. Durante a hora seguinte, ele expôs sua proposta. Ele mostrou como o fundo de investimento comunitário funcionaria, apoiado por projeções financeiras sólidas. Ele explicou como a tecnologia poderia agilizar o processo, tornando-o acessível a todos na comunidade. Mais importante, ele demonstrou como o modelo poderia ser replicado em outros bairros, criando uma solução escalável para a decadência urbana. Os executivos trocaram olhares enquanto Kevin falava. Esta não era apenas uma solução paliativa, era uma estratégia abrangente que abordava as causas raiz, ao mesmo tempo em que prometia retornos razoáveis sobre o investimento. Steven ouviu atentamente, sua expressão ilegível. Quando Kevin terminou, houve um momento de silêncio. E quanto à gestão de risco? Perguntou um executivo. Como você se protege contra a inadimplência? Kevin abriu outro slide. O modelo inclui um sistema de segurança de 3 níveis, ele explicou, explicando as salvaguardas que ele havia criado. Todas as possíveis objeções foram antecipadas e abordadas. Após a apresentação, Steven se aproximou de Kevin. Você claramente pensou muito sobre isso, ele disse cuidadosamente. Mas ideias são fáceis.
Implementação é o que importa. Eu concordo, Kevin respondeu. É por isso que já falei com 3 proprietários interessados em pilotar o programa. Eles estão dispostos a se reunir com você para discutir os termos. Steven levantou uma sobrancelha. Você tem estado ocupado. Você me deu um desafio, Sr. Harper. Eu queria lhe mostrar não apenas uma ideia, mas um caminho viável a seguir. Enquanto Kevin empacotava seus materiais, Steven permaneceu na sala de conferências, perdido em pensamentos. A proposta não era apenas boa, era inovadora de uma forma que reforçava suas suposições sobre desenvolvimento e investimento comunitário. Mais perturbador ainda, o forçava a confrontar seu próprio papel na perpetuação dos problemas que Kevin estava tentando resolver. O próximo desafio, Steven decidiu, precisaria ser diferente. Ele precisava entender não apenas o que Kevin podia fazer, mas quem ele era. E para isso, ele precisaria sair de sua zona de conforto e entrar no mundo de Kevin. Steven se viu em pé em sua cozinha uma noite, observando Clara preparar o jantar. Por 8 anos, ela se movia por sua casa como uma sombra, eficiente e discreta. Agora, ele realmente olhava para ela pela primeira vez. Clara, ele disse, fazendo-a parar seu trabalho. Você se sentaria por um momento? Eu gostaria de conversar. A surpresa brilhou em seu rosto, mas ela limpou as mãos no avental e sentou-se na ilha da cozinha. Steven sentou-se em frente a ela, sentindo-se estranhamente desconfortável em sua própria casa. Seu filho, ele começou, ele é bem notável. Eu gostaria de entender como que o transformou em quem ele é. As mãos de Clara se dobraram cuidadosamente sobre o balcão. A vida o transformou, Sr. Harper. Nossas lutas, nossas alegrias, todas elas desempenharam seu papel. Conte-me sobre essas lutas, Steven disse, as palavras parecendo estranhas em sua boca. Clara ficou em silêncio por um momento, então começou a falar. Eu vim para este país há 20 anos com nada além de esperança e determinação. Kevin tinha 3 anos. Seu pai morreu em um acidente, nos deixando sozinhos. Eu limpava casas durante o dia e trabalhava em uma lavanderia à noite. Kevin passava as noites fazendo lição de casa na sala dos fundos daquela lavanderia. Steven ouviu Clara descrever anos de orçamento cuidadoso, de escolher entre sapatos novos para Kevin ou pagar por suas aulas de informática. Ela contou a ele sobre a vez em que Kevin ganhou sua primeira competição de codificação usando um laptop emprestado que mal conseguia rodar o software. Houve uma noite, continuou Clara, com a voz mais suave, quando Kevin tinha 14 anos. Eu o encontrei chorando por causa de seus livros didáticos. Ele disse que estava cansado de ser pobre, cansado de me ver trabalhar tanto. Eu disse a ele que a pobreza era nossa circunstância, não nosso destino. No dia seguinte, ele começou a aprender programação por meio de cursos online gratuitos. Steven sentiu um aperto no peito. Ele pensou em seus próprios filhos, suas escolas particulares e recursos ilimitados. Você nunca foi amargo? Ele perguntou. Sobre a injustiça de tudo isso? Clara encontrou seus olhos firmemente. Amargura é um luxo que não podíamos pagar, Sr. Harper. Cada minuto gasto sendo amargos era um minuto que não estávamos gastando para seguir em frente. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido suave da geladeira. Steven pensou nas inúmeras vezes em que passou por Clara sem realmente vê-la, nas suposições que fez sobre sua vida e capacidades. No dia em que Kevin conseguiu sua bolsa de estudos para a Colômbia, disse Clara, um sorriso aparecendo em seus lábios, ele não comemorou imediatamente. Em vez disso, ele se sentou e criou um guia de estudos para outros alunos em sua escola, compartilhando tudo o que aprendeu sobre o processo de inscrição. É quem meu filho é, Sr. Harper. Seu sucesso não significa nada para ele se ele não puder usá-lo para ajudar outros a terem sucesso também. Steven se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim bem cuidado abaixo. Eu estava errado sobre muitas coisas, Clara, ele disse finalmente. Todos nós estamos errados às vezes, ela respondeu gentilmente. A questão é o que fazemos quando percebemos. Naquela noite, depois que Clara foi embora, Steven permaneceu na cozinha, seu uísque noturno habitual intocado diante dele. Ele pensou nas inúmeras reuniões em que havia dispensado candidatos porque eles não se encaixavam em sua definição estreita de sucesso. Ele pensou nos programas comunitários que sua empresa havia rejeitado financiamento porque ele não conseguia ver seu valor. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Kevin agradecendo pela oportunidade de apresentar sua ideia de fundo de investimento comunitário.
A mensagem terminou com uma sugestão para o próximo desafio, algo envolvendo comunicação direta TY e engagement. Steven desligou o telefone e tomou uma decisão. O próximo desafio não viria dele. Em vez disso, ele se desafiaria a entrar no mundo de Kevin, a entender a comunidade que ele passou anos julgando à distância. O que ele não sabia era que essa decisão levaria a descobertas sobre si mesmo e seus próprios valores que abalariam os próprios alicerces de sua visão de mundo cuidadosamente construída. A pequena cafeteria fervilhava de atividade enquanto Kevin e Mia espalhavam seus papéis sobre uma mesa de madeira gasta. Ao redor deles, os moradores locais conversavam em uma mistura de inglês e espanhol, enquanto o cheiro de café fresco e doces enchia o ar. Poderíamos chamá-lo de Bridge Solutions, sugeriu Mia, esboça. De um logotipo em seu bloco de notas. Porque estamos literalmente preenchendo a lacuna entre talento e oportunidade. Kevin assentiu, digitando em seu laptop. A declaração de missão precisa ser clara. Capacitar jovens carentes por meio de educação, orientação e experiência empresarial no mundo real. Ele fez uma pausa, olhando para cima quando a porta da loja se abriu. Steven Harper entrou, parecendo notavelmente deslocado em sua tentativa casual de uso informal, uma camisa polo que provavelmente custava mais do que o salário semanal da maioria das pessoas. Ele viu Kevin e Mia, indo até a mesa deles. Senhor Harper, Kevin se levantou para cumprimentá-lo. Obrigado por vir. Esta é Mia Rodrigues, minha parceira neste projeto. Steven apertou a mão de Mia, notando seu aperto firme e olhar direto. Kevin me disse que foi você quem ajudou a moldar a ideia do fundo de investimento comunitário. Eu apenas forneci a perspectiva do nível do solo, respondeu Mia. Kevin foi quem transformou isso em um modelo viável. Eles passaram a próxima hora delineando sua visão para a organização sem fins lucrativos. Kevin explicou como planejavam identificar jovens talentosos em comunidades carentes e conectá-los com oportunidades de negócios e mentoria. Mia detalhou sua estratégia de divulgação, que incluía parcerias com escolas locais e centros comunitários. A chave, explicou Kevin, abrindo uma planilha, é sustentabilidade. Não estamos procurando esmolas. Queremos criar um modelo autossustentável onde os participantes bem-sucedidos se tornem mentores. Steven estudou o plano de negócios deles, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais sobre financiamento, escalabilidade e gerenciamento de risco. Para sua surpresa, eles tinham respostas prontas para cada consulta, apoiadas por dados e considerações práticas. Você claramente pensou nisso, admitiu Steven. Mas administrar uma organização sem fins lucrativos é diferente do planejamento teórico. Você considerou os requisitos regulatórios? A sobrecarga administrativa. Na verdade, me interrompeu, estou estagiando em uma organização sem fins lucrativos local no ano passado. Vi em primeira mão o que funciona e o que não funciona. Incorporamos essas lições em nosso modelo. Steven se recostou, absorvendo a energia e a determinação que irradiavam desses dois jovens. Ele pensou nas palavras de Clara sobre amargura versus movimento para frente. Eu poderia ajudar, ele se viu dizendo. Não apenas com dinheiro, mas com conexões, estratégia de negócios, suporte jurídico. Kevin e Mia trocaram olhares. Isso seria incrível, Kevin disse cuidadosamente, mas queremos manter nossa visão. Isso precisa servir à comunidade, não se tornar outro projeto de caridade corporativa. Steven sentiu um sorriso puxando seus lábios. Um mês atrás, ele teria ficado ofendido com tal condição. Agora, ele entendeu. Concordo, ele disse. Você lidera, eu aconselho. Mas primeiro, deixe-me mostrar como fortalecer suas projeções financeiras. Você está perdendo algumas vantagens fiscais importantes em seu modelo atual. Pelas próximas horas, eles trabalharam juntos, Steven compartilhando insights de seus anos de experiência empresarial enquanto Kevin e Mia contribuíam com sua compreensão das necessidades da comunidade. O plano evoluiu, tornando-se mais robusto sem perder sua missão principal. Quando a cafeteria começou a fechar, Steven olhou ao redor para o bairro que ele só via pelas janelas do carro. Ele observou Kevin e Mia cumprimentando de vários moradores locais pelo nome, explicando seu projeto em espanhol fluente para uma senhora idosa que administrava a padaria ao lado. Estamos planejando um evento de lançamento, disse Kevin enquanto eles faziam as malas. Nada extravagante, apenas uma reunião da comunidade para apresentar o conceito e obter feedback. Eu gostaria de ajudar com isso também, Steven ofereceu. Mas nos seus termos. Esta é a sua visão.
O que nenhum deles percebeu foi que este evento de Lanson se tornaria muito mais significativo do que planejaram, colocando em movimento uma cadeia de eventos que testaria não apenas sua nova parceria, mas também seus princípios individuais e resiliência. O ginásio do centro comunitário havia sido transformado. Cadeiras dobráveis estavam de frente para um pequeno palco, enquanto cabines de informações se alinhavam nas paredes. Kevin e Mia se moviam pelo espaço, orientando voluntários e verificando detalhes em sua lista de verificação meticulosamente preparada. A imprensa estará aqui em 1 hora, disse Mia, ajustando um banner que dizia Bridge Solutions, construindo o amanhã juntos. Você tem certeza sobre deixar Steven falar? Isso não fazia parte do plano original. Kevin parou de montar o equipamento audiovisual. Ele mudou, Mia. Você deveria ver como ele tem trabalhado com a equipe jurídica para estruturar tudo. Ele realmente escuta agora. Do outro lado do ginásio, Steven revisou suas anotações. Ele nunca se sentiu nervoso ao falar em público antes, mas isso era diferente. Seus discursos corporativos habituais sobre lucros trimestrais e expansão de mercado pareciam vazios comparados ao que ele planejava dizer hoje. O ginásio começou a se encher de pessoas, empresários locais, estudantes, líderes comunitários e famílias. Clara chegou, usando um vestido em vez do uniforme, parecendo orgulhosa enquanto observava Kevin dirigir os procedimentos. Assim que o evento estava prestes a começar, o telefone de Steven tocou. A mensagem fez seu sangue gelar. Notícias de última hora. CEO da Harper Industries, Steven Harper, sob investigação por irregularidades financeiras. Ele rapidamente abriu o artigo. Seu antigo chefe de negócios, o sócio da SS, Richard Maxwell, foi à imprensa com alegações de fraude financeira sistemática dentro da Harper Industries. As acusações eram detalhadas, prejudiciais e, pior de tudo, parcialmente verdadeiras, embora não da forma como Maxwell as apresentou. Sr. Harper? Kevin se aproximou, tablet na mão. Estamos prontos para começar, ele parou, vendo a expressão de Steven. O que há de errado? Steven entregou-lhe o telefone. Kevin leu rapidamente, seu rosto ficando sério. O artigo detalhava alegações de livros manipulados, contas ocultas e transações questionáveis no exterior. Embora Steven não tenha orquestrado diretamente essas atividades, ele fez vista grossa quando Maxwell sugeriu certas práticas de contabilidade criativa anos atrás. A imprensa chegará a qualquer momento, Kevin disse calmamente. Eles não virão mais para o nosso lançamento. Eles virão para você. Steven se levantou, ajeitando o paletó. Eu deveria ir embora. Não posso deixar esse escândalo manchar sua organização antes mesmo de começar. Não, Kevin disse firmemente. Fugir só vai piorar a situação. Precisamos lidar com isso de frente. Mia se juntou a eles, tendo visto as notícias em seu telefone. Os repórteres estão lá fora. Pelo menos 50 deles. Steven olhou ao redor do ginásio para os membros da comunidade reunidos, pessoas que tinham vindo esperando por uma oportunidade, por uma mudança. Sua presença poderia destruir tudo pelo que Kevin e Mia haviam trabalhado. Deixe-me cuidar disso, disse Kevin, já digitando em seu tablet. Precisaremos modificar seu discurso. Em vez de apenas falar sobre apoiar nossa iniciativa, você precisará lidar com essas alegações. Mas faremos do nosso jeito, com transparência e foco no impacto da comunidade. Kevin, protestou Steven, você não entende. Algumas dessas alegações, a verdade nelas. Maxwell e eu, anos atrás, fizemos escolhas. Então é hora de fazer escolhas diferentes, respondeu Kevin, sua voz firme. Começando agora. As portas se abriram e os repórteres começaram a entrar, as câmeras piscando. O ginásio zumbia com sussurros ERS enquanto as pessoas checavam seus telefones, percebendo o que estava acontecendo. Steven sentiu o peso de cada olhar na sala. Seu instinto foi ligar para sua equipe de RP, para lidar com isso do jeito corporativo, com declarações cuidadosamente elaboradas e amortecedores legais. Mas enquanto olhava para o rosto determinado de Kevin, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de ambos. Diga-me o que fazer, ele disse a Kevin. O que se seguiu se tornaria uma das mais notáveis coletivas de imprensa na memória recente, embora não pelos motivos que todos esperavam. A verdadeira história não estava no escândalo em si, mas em como dois homens de mundos muito diferentes escolheram lidar com isso. O ginásio estalava de tensão enquanto as câmeras disparavam e os repórteres gritavam perguntas. Kevin assumiu o comando da situação com autoridade inesperada,
indo até o microfone antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Boa noite, ele começou, sua voz clara e firme. Sou Kevin Martinez, cofundador da Bridge Solutions. Estamos aqui esta noite para falar sobre transformação da comunidade, e é exatamente isso que faremos, embora talvez não da maneira que planejamos originalmente. Ele gesticulou para Steven, que estava ao lado dele, parecendo estranhamente vulnerável diante das câmeras. O Sr. Harper é acusado de impropriedade financeira. Ele poderia ter escolhido lidar com isso por trás de advogados e equipes de RP. Em vez disso, ele está aqui, encarando vocês diretamente. Steven deu um passo à frente, lutando contra anos de instinto corporativo que gritavam para ele ficar em silêncio. As alegações feitas por Richard Maxwell contêm elementos de verdade, ele admitiu, causando uma erupção de flashes de câmera e perguntas gritadas. 8 anos atrás, implementamos práticas contábeis que, embora tecnicamente legais, ultrapassavam os limites éticos. Kevin observou os repórteres rabiscando furiosamente, então continuou, mas esta história não é sobre erros passados. É sobre o que faremos a seguir. A Bridge Solutions foi fundada no princípio de que todos merecem uma segunda chance, que a transformação é possível. Véu quando as pessoas escolhem fazer melhor. De seu assento na primeira fila, Clara assistiu com lágrimas nos olhos enquanto seu filho administrava a crise com graça e sabedoria além de sua idade. Mia estava no fundo do palco, tablet na mão, monitorando as reações nas redes sociais e enviando atualizações em tempo real para Kevin por meio de mensagens de texto. No mês passado, Kevin continuou, eu vi o Sr. Harper confrontar seus preconceitos e mudar sua visão de mundo. Agora, ele enfrenta outra escolha, se esconder atrás de muros corporativos ou nos ajudar a demonstrar responsabilidade real. Steven voltou ao microfone. Estou escolhendo transparência. A partir de amanhã, abrirei completamente os livros da Harper Industries. Estabeleceremos um comitê de supervisão independente, com representantes da comunidade, para revisar todas as nossas práticas. E cada dólar de lucro dessas transações questionáveis irá para um fundo para os programas comunitários da Bridge Solutions. Os repórteres explodiram novamente, mas Kevin levantou a mão pedindo silêncio. É assim que a transformação se parece, disse ele. Não pessoas perfeitas tomando decisões perfeitas, mas pessoas reais escolhendo fazer melhor quando confrontadas com seus erros. Conforme a noite avançava, Kevin e Steven respondiam perguntas juntos. Em vez de desviar ou minimizar, eles abordavam cada questão diretamente. A presença de Kevin parecia estabilizar Steven, ajudando a manter seu compromisso com a honestidade mesmo quando as perguntas se tornavam brutais. Mais tarde naquela noite, depois que os repórteres foram embora e o ginásio esvaziou, Kevin, Steven e Mia sentaram-se no espaço silencioso. Por que você me ajudou? Steven perguntou a Kevin. Você poderia ter se distanciado, salvado sua organização de ser conectada a esse escândalo. Kevin ficou quieto por um momento. Porque 8 anos atrás, quando você fez essas escolhas com Maxwell, você estava operando a partir de uma visão de mundo que via o lucro como a única medida de sucesso. Hoje, você escolheu diferente. É exatamente disso que se trata a Bridge Solutions, mostrar às pessoas que existe outra maneira de medir sucesso. Mia verificou seu tablet uma última vez. A mídia social está dividida, mas tende a ser positiva. As pessoas estão respondendo à transparência. A frase responsabilidade real está em alta. Amanhã não será fácil, Kevin alertou. Maxwell vai lutar. A mídia vai cavar mais fundo. Precisaremos de uma estratégia. Steven assentiu, sentindo-se exausto e estranhamente liberado. Passei anos jogando xadrez corporativo com pessoas como Maxwell. Mas, pela primeira vez, não quero mais jogar esse jogo. Quero consertar o que está quebrado, não apenas na minha empresa, mas na forma como abordei tudo. O que nenhum deles percebeu foi que Maxwell estava assistindo a coletiva de imprensa de seu escritório, ficando cada vez mais irritado com a forma como sua vingança cuidadosamente planejada estava sendo transformada em algo totalmente diferente. Ele não queria apenas expor Steven, ele queria destruí-lo. E agora, ele teria que recorrer a medidas mais desesperadas. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e testaria não apenas sua nova aliança, mas também suas crenças fundamentais sobre redenção e justiça. Os dias seguintes se desenrolaram em um turbilhão de atividades. Kevin e Steven estabeleceram sua base de operações em uma sala de conferências no espaço de escritório recém-adquirido da Bridge Solutions, uma área modesta, mas funcional, em um prédio reformado na comunidade.
Maxwell vazou mais documentos para a imprensa, anunciou Mia, entrando na sala com seu tablet. Mas desta vez, eles estão adulterados. Ele está tentando fazer as transações originais parecerem piores do que eram. Steven estudou as planilhas projetadas na parede. Esses números não correspondem aos nossos registros. Ele alterou as datas e os valores para fazer parecer fraude sistemática em vez de evasão fiscal agressiva. Isso é realmente útil, disse Kevin, digitando rapidamente em seu laptop. Podemos provar que os documentos são falsificados. Isso prejudica sua credibilidade. Ele passou os últimos 3 dias aprendendo mais sobre finanças corporativas do que jamais esperaria precisar. Clara também assumiu um papel ativo, alavancando suas conexões em toda a comunidade. Anos trabalhando em lares ricos lhe deram insights sobre o mundo dos negócios que se mostraram inesperadamente valiosos. Ela organizou uma rede de apoio entre empresários locais e líderes comunitários que se beneficiaram dos programas iniciais da Bridge Solutions. O centro comunitário está lotado, relatou Clara, juntando-se a eles. As pessoas estão lá para se inscrever em nossos programas, mas também estão se oferecendo para ajudar na investigação. Alguém reconheceu Maxwell de quando ele tentou comprar propriedades aqui anos atrás. Kevin ergueu os olhos do computador. Que propriedades? Um quarteirão inteiro de prédios, explicou Clara. Cerca de 8 anos atrás. Na mesma época em que essas irregularidades financeiras começaram. O rosto de Steven escureceu com o reconhecimento. Oh, Riverside Development Project. Maxwell queria converter essas propriedades em condomínios de luxo. A comunidade se opôs e retiramos a oferta. Ele fez uma pausa, percebendo. Foi quando ele sugeriu pela primeira vez as contas offshore, para esconder o dinheiro que havíamos reservado para o projeto. Kevin rapidamente abriu os registros de propriedade. Os prédios foram vendidos 6 meses depois para uma série de empresas de fachada. Quem são os donos agora? Mia já estava rastreando as cadeias de propriedade. É complicado, mas todas elas levam de volta empresas registradas no nome de solteira da esposa de Maxwell. Ele usou nossas contas ocultas para comprar secretamente as propriedades, disse Steven calmamente. É por isso que ele está fazendo isso agora. O valor da área triplicou, e ele está planejando desenvolvê-la. Kevin se levantou, andando pela sala. Então, isso não é apenas sobre vingança. Ele está tentando desacreditar você antes que você possa expor seu esquema imobiliário. A comunidade seria deslocada, acrescentou Clara. Centenas de famílias. Steven observou o rosto de Kevin, reconhecendo a expressão de resolução de problemas determinada que ele passou a respeitar. O que você está pensando? Precisamos mudar a narrativa, disse Kevin. Isso não é apenas sobre má conduta corporativa. É sobre a sobrevivência da comunidade. Ele se virou para Mia. Lembra do nosso modelo de fundo de investimento comunitário? Os olhos de Mia se arregalaram. Você quer aplicá-lo às propriedades de Maxwell? Melhor, Kevin respondeu. Vamos oferecer aos moradores atuais o primeiro direito de compra, apoiado pela Bridge Solutions e Harper Industries. Maxwell quer gentrificar o bairro? Vamos ajudar a comunidade a comprá-lo primeiro. Steven se inclinou para a frente, intrigado. Usando o próprio dinheiro que ele tentou esconder. É justiça poética. Kevin já estava delineando o plano. Eles precisariam agir rapidamente, coordenando com os moradores, organizando financiamento e preparando a documentação legal. Mais importante, eles precisariam apresentar sua proposta na próxima gala onde Maxwell planejava anunciar seu projeto de desenvolvimento. É arriscado, Mia alertou. Maxwell não vai desistir sem lutar. Não, Steven concordou, ele não vai. Mas temos algo que ele não tem, a verdade e uma comunidade unida. Enquanto trabalhavam até tarde da noite, finalizando detalhes e preparando a documentação, nenhum deles poderia prever como Maxwell reagiria quando encurralado. A gala não seria apenas um evento corporativo, se tornaria um momento decisivo que determinaria o futuro não apenas de suas reputações, mas de uma comunidade inteira. Todo $500 milhões trará empregos, receita tributária e vitalidade renovada para um canto esquecido da nossa cidade. Kevin chamou a atenção de Steven e assentiu. Era a hora. Steven deu um passo à frente. Antes de prosseguirmos, acredito que precisamos discutir as verdadeiras origens deste projeto.
O sorriso de Maxwell vacilou. Steven, este não é o momento para... É exatamente o momento, interrompeu Steven, sua voz firme. 8 anos atrás, você usou nossas contas ocultas para adquirir secretamente essas propriedades. Você não está desenvolvendo um bairro em dificuldades, você está explorando um que ajudou a criar. A sala ficou em silêncio. O rosto de Maxwell ficou vermelho. Estas são acusações sérias de alguém sob investigação. Por fraude. Sim, estou sob investigação, Steven reconheceu. Por acoes que tomamos juntos. Mas esta noite não é sobre nossos crimes passados. É sobre prevenir um novo. Kevin subiu ao pódio, sua presença imponente apesar de sua juventude. Senhoras e senhores, temos documentação provando que o Sr. Maxwell negligenciou deliberadamente essas propriedades, recusando reparos e aumentando os aluguéis para forçar a saída de moradores de longa data. Mas também temos uma solução. Ele apresentou seu modelo de fundo de investimento comunitário, explicando como ele permitiria que os moradores atuais se tornassem partes interessadas no desenvolvimento de seu próprio bairro. Os números eram convincentes. Projetos semelhantes mostraram melhores retornos do que o desenvolvimento tradicional, preservando a estabilidade da comunidade. Maxwell caminhou em direção ao pódio. Isso é absurdo. Essas pessoas não podem levantar o capital, eles já levantaram, Mia anunciou, trazendo os compromissos financeiros nas telas do salão de baile. Combinado com o apoio da Bridge Solutions e o investimento limpo da Harper Industries, garantimos o financiamento total. Maxwell pegou o microfone. Você está sendo enganado pelo filho de uma governanta e um CEO desesperado para salvar sua reputação. Tenho provas de que os crimes de Harper vão muito além do que foi relatado. Você quer dizer esses documentos? Kevin perguntou, exibindo os registros adulterados de Maxwell junto com os originais. Nós provamos que eles foram alterados. Assim como provamos que as empresas de fachada que possuem essas propriedades remontam a você. A sala explodiu em murmúrios. Os investidores começaram a se afastar de Maxwell, que ficou cada vez mais agitado. Isso é uma armação, ele rosnou. Você acha que pode destruir tudo o que eu construí? Tenho juízes no meu bolso, políticos na descagem rápida. Você não é nada. Sua explosão ecoou pelo salão de baile repentinamente silencioso. Os telefones gravavam cada palavra. Naquele momento, Maxwell percebeu seu erro. Sua imagem cuidadosamente construída desmoronou quando ele olhou ao redor da sala, não vendo apoiadores, mas testemunhas de sua própria Unraveling. Mas mesmo quando o esquema de Maxwell entrou em colapso, ninguém percebeu que seu movimento final desesperado forçaria Kevin a fazer uma escolha impossível, uma que testaria não apenas sua ética, mas sua compreensão de justiça e redenção. A noite ainda não havia acabado, e as decisões mais difíceis ainda estavam por vir. Enquanto Maxwell saía do palco, Kevin recebeu uma mensagem urgente de um dos voluntários da Bridge Solutions. Falha de segurança em nosso escritório. Alguém está acessando nossos servidores. Mia apareceu em seu ombro, mostrando seu tablet. Eles estão tentando apagar nossas evidências. Todas elas. Não apenas apagando, Kevin percebeu, os dedos voando sobre seu telefone. Eles estão plantando dados falsos, fazendo parecer que fabricamos tudo sobre Maxwell. Steven se juntou a eles, seu rosto sombrio. Maxwell tem uma equipe de tecnologia. Hackers de primeira linha. Eles podem fazer parecer que manipulamos cada pedaço de evidência que temos. O salão de baile caiu no caos, com repórteres avançando e os flashes dos fotógrafos, os criando um efeito estroboscópico. Em meio à confusão, Kevin avistou Maxwell perto da saída, falando urgentemente em seu telefone. Entendi, anunciou Mia. O hack está vindo de uma fazenda de servidores privada em Manhattan. A equipe de Maxwell está lá agora. Kevin tomou uma decisão rápida. Mia, bloqueie nossos servidores de backup. Mãe, ele chamou Clara, peça aos líderes da comunidade para proteger os documentos físicos que coletamos. Steven, mantenha a imprensa aqui. Precisamos de testemunhas para o que está prestes a acontecer. O que você vai fazer? Steven perguntou. Algo muito inteligente ou muito estúpido, respondeu Kevin, já indo em direção à porta. Ele havia avistado algo no código da tentativa de hack, uma assinatura familiar. Eu sei quem está liderando a equipe de tecnologia de Maxwell. 30 minutos depois, Kevin entrou em uma instalação de servidor de alta segurança.
Usando o centro comercial público do prédio como cobertura, ele conseguiu acessar a rede interna da instalação. Como ele suspeitava, ele reconheceu o hacker líder, James Chen, seu antigo codificador mentor do centro comunitário. Olá, James, Kevin disse calmamente. James se virou, os dedos congelando sobre o teclado. Kevin, Como você? Você ainda usa os mesmos atalhos de codificação que me ensinou, Kevin disse, se aproximando. Aqueles que me ajudaram a vencer meu primeiro hackathon. Ao redor deles, outros hackers ficaram tensos, mas James os dispensou. Maxwell está nos pagando bem, garoto. Vá embora. Antes de terminar isso, Kevin disse, olhe o que você está realmente apagando. Ele abriu arquivos na tela de James, histórias de famílias lutando contra o deslocamento, moradores idosos enfrentando despejo, pequenas empresas sendo espremidas. Isso não é mais sobre jogos corporativos. Isso é sobre nossa comunidade. James olhou para a tela, depois para suas mãos. Maxwell disse que isso era apenas espionagem corporativa. Coisas normais de negócios. Quando você me ensinou a codificar, Kevin continuou, você disse que a tecnologia deveria capacitar as pessoas, não explorá-las. Lembra? Um silêncio tenso encheu a sala. finalmente, James suspirou. O que você quer que eu faça? Ajude-me a proteger a verdade, disse Kevin. Toda ela. O que aconteceu em seguida seria chamado de uma aula magistral em hacking ético. James e sua equipe, sob a orientação de Kevin, não apenas impediram a exclusão, mas criaram um registro inalterável de blockchain de todas as suas evidências. Eles rastrearam todas as tentativas que Maxwell fez para cobrir seus rastros, criando uma trilha digital que nem mesmo os melhores advogados poderiam contestar. De volta à festa, Maxwell estava confiantemente dizendo aos repórteres que todas as evidências contra ele logo seriam reveladas como fabricadas. Seu telefone vibrou. A cor sumiu de seu rosto quando ele leu a mensagem. Hack falhou. A equipe mudou de lado. Tudo protegido. Kevin voltou e encontrou o salão de baile transformado. Agentes do FBI haviam chegado, respondendo à confissão inadvertida de Maxwell sobre ter juízes e políticos em seu bolso. Steven estava dando uma declaração, enquanto Mia coordenava com líderes comunitários que já estavam planejando como implementar o fundo de investimento. Max bem, vi Kevin entrar e fez um último movimento desesperado. Vou dobrar o que eles estão pagando a você, ele gritou. Triplica. Diga seu preço. Kevin passou por ele sem dizer uma palavra, juntando-se à mãe que estava orgulhosa observando a comunidade que ela serviu por tanto tempo finalmente receber justiça. Você sabe, disse Steven, juntando-se a eles, a Bridge Solutions vai precisar de um CEO adequado. Alguém que entenda tanto de tecnologia quanto de comunidade. Alguém que tenha provado que pode lidar com uma crise. Kevin olhou para sua mãe, depois para Mia, depois de volta para Steven. Na verdade, ele disse, acho que precisamos de uma equipe inteira de COR. Pessoas de diferentes origens, com Diferentes perspectivas. Era disso que se tratava, não era? Unir divisos. Quando a noite terminou, os repórteres pediram a Kevin uma declaração final. Ele olhou ao redor para sua improvável coalizão, um executivo corporativo reformado, uma ex-governanta que virou líder comunitária, um estrategista brilhante de uma bodega local e um mentor de codificação que escolheu a ética em vez do lucro. Esta não é uma história sobre ganhar ou perder, disse Kevin. É sobre escolher quem queremos ser e ter a coragem de mudar quando percebemos que estávamos errados. O verdadeiro trabalho começa amanhã. E assim aconteceu. A Bridge Solutions se tornou um modelo para o desenvolvimento liderado pela comunidade em todo o país. Steven transformou a Harper Industries em uma líder em práticas comerciais éticas. Maxwell enfrentou a justiça por seus crimes. Mas, mais importante, uma comunidade aprendeu que suas vozes importavam, que a mudança era possível e que pontes poderiam ser construídas até mesmo nas maiores divisões. Os desafios não acabaram, eles nunca acabam.